Ce voquet à chaque Javeiu de Tudo no Mundo do SUVS, se prepara, porque o Hyundai Tucson 2026 chegou como aquele convidado que entra na festa simplesmente rouba toda a atenção. Não accent aigu exagero dizer que ele está devorando concorrente fazendo gasolina virar lágrima de enveja. Oyez-vous te mostrar porque esse SUV está sendo considerado um dos completos, luxuosos desejado da nova geração. Logo de cara, o design do Tucson 2026 impressiona. Não accent aigu so bonito, accent aigu futurista. A Hyundai aposto linas mais agressiva, uma frente comme assinatura luminosa marcante uma grade que parece saída de carro concito. O conjunto todo passa uma sensação de sofisticação misturada com esportividade, como se ele dissesse: sim, sou familiar, mas também sou poderoso. Na lateral, o perfil accent aigu elegante e musculoso, comme roda grande que completamos visual premium. Na traseira, as lanternas LED interligadas ao aquele toque moderno que faz voquer o ar du avezesante de ir embora. Ma beleza não accent aigu tudo, ne. Aí entra o desempenho. O Tucson 2026 chega como opções de motorização que equilibram força e eficiência. Dependendo da versão, você pode ter motor turbo até configurações híbridas, que entregam potência sem transformar seu bolso vítima do posto de gasolina. A aceleração accent aigu suave, mas quando você pisa a fundo, ele responde com vontade. Accent aigu aquele tipo de SUV que te dá conforto no dia a dia, mas também sabe brincar de esportivo quando você quer. O melhor, o consumo accent aigu otimizado, principalmente nas versões eletrificadas, que realmente fazem concorrente parec. Gastador. O conforto ao dirigir também accent aigu destaque enorme. A suspensão foi ajustada para absorver buracos e imperfeições com facilidade, deixando a condução macia e refinada. Seja na cidade ou na estrada, ele transmite aquela sensação de carro, de categoria acima. Agora, vamos falar do interior, porque aqui o Tucson 2026 realmente humilha muita gente. Ao entrar, você sente que está SUV de luxo. Matériel de alta qualidade, acabamento impecável e painel super moderno com telas digitais integradas. O cockpit parece feito para o motorista, como tudo bem posicionado. A central multimédia accent aigu rápida, intuitiva e compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além de trazer comandos por voz de conectividade avançada. O painel digital também impressiona, com informações claras e personalizáveis. Accent aigu como se você estivesse dirigindo carro do futuro, mas sem complicação. O espaço interno, excelente, tanto na frente quanto atrás, o passageiro tem accent circunflex conforto de sobra. O porta-malas continua generoso, perfeito para viagem familiar ou para quem precisa de versatilidade no dia a dia. Outro ponto forte do Tucson 2026 accent aigu a tecnologia embarcada. ELVEM requedo de recursos que facilitam sua vida, como carregamento por indução, sistema de SOM Premium, iluminação AMB. Ayant configurável até assistentes inteligentes que deixam tudo mais prático. Agora, segurança, porque SUV de respeito precisa proteger. Aqui o Tucson não brinca. Ele chega equipado com pacote completo de assistências, como frenagem automática de emergência, alerta de ponto cego, assistente de permanência faixa, piloto automático adaptativo e sensor que literalmente ajudam o carro a pensar junto com você. Accent aigu aquele tipo de carro que te dá tranquilidade, porque você sabe que está cercado de tecnologia para evitar acidentes. O grande diferencial do Tucson 2026 accent aigu justamente esse equilíbrio.
ele consegue ser luxuoso, tecnológico, potente eficiente ao mesmo tempo. E accent aigu UMSUV que entrega presença de carro premium, mas como a confiabilidade e inovação que a Hyundai vem dominando nos últimos anos. No FM das contas,